O filho percebe que a mãe tem risco de morte, por exemplo. A mãe inconscientemente tem depressão e deseja não viver. Aquele filho inconscientemente percebendo isso, ele diz: mãe, eu faço por você. Eu morro por você. Antes morra eu do que morra você. Porque ele quer salvar, né? Que filho que quer perder a mãe? Então ele inconscientemente desenvolve aquele gatilho e aquilo ali começa a agir dentro dele. E ele toma atitudes para seguir a vida naquele sentido, mesmo sem ele perceber. E através da constelação familiar, a gente identifica isso. E aí a gente dissocia, olha, essa é sua mãe. Ela chegou primeiro. Ela mesmo resolve os problemas dela e você fica livre. Você pode permanecer vivo. Então a constelação ela tem condições de acessar isso que está no inconsciente, trazer à luz o que está oculto dentro da pessoa e que são esses gatilhos inconscientes. Nós, como consteladores, pelo menos é assim que eu aprendi, a gente não faz propaganda, porque a gente não pode garantir um resultado da constelação. A constelação familiar tem ficado conhecida pelos seus resultados. Mas quando a gente, por exemplo, tem um problema e desemaranha isso, vamos dizer assim, como se a gente tivesse um nó dentro da gente, e a gente desfaz esse nó, então nós mesmos, como clientes, como pessoas, nós podemos retomar o crescimento. Não que a constelação vá fazer a pessoa se desenvolver, mas a pessoa consegue se desenvolver por si próprio. É como se fosse um navio querendo navegar e não percebesse as âncoras que ele tem. E a constelação tem condição de falar, olha, tem uma âncora aqui. Se você subir ela, você pode navegar. E a pessoa puxa essa âncora com o tempo e ele começa a navegar para onde precisa. Eu comparo assim, nós, seres humanos, como se fôssemos flechas atiradas ao ar, no tempo e espaço. E a gente só acerta o alvo quando a gente está em sintonia com a força que nos impulsionou. E nesse caso, a mãe funciona como o arco e o pai como a corda. E algo impulsionou eles também. Então eles, o pai e a mãe, unidos por um amor, eles fazem o filho surgir e atiram o filho no ar, vamos dizer assim. Eles jogam a gente para o mundo. E só em sintonia é que a gente sabe ou a gente acerta o alvo. Então isso que a constelação familiar tem condição de fazer. Nos sintonizar com essa força que vem lá do princípio da humanidade, que é a vida continuando e seguindo em frente. Então, através disso, ela faz a gente retomar o crescimento, encontrar a cura, encontrar o desenvolvimento. É isso. Mas a gente, como constelador, não garante isso. Por exemplo, o que eu digo para os clientes, a constelação, depois de uma constelação, é como se ela conseguisse mudar 1 grau no curso do navio. Então, em pouco tempo, parece que é pouca coisa. Mas ao longo do tempo, isso faz uma diferença. Entendeu? Uma vez eu assisti uma palestra lá na Alemanha, a Sophie Hellinger e o Bert Hellinger, eles convidaram um professor de física quântica de uma universidade alemã, eu não me lembro o nome dele agora, mas é o cara que escreveu, a pessoa que escreveu o livro que deu origem ao filme Matrix. E aí ela perguntou para ele, no final de toda a explicação dele, por que é que a constelação familiar funciona. Ele falou assim, olha, pelo que eu já percebi da constelação familiar, ele ficou alguns dias, um dia lá participando e assistindo. Eu vejo que a constelação familiar, através da postura das pessoas, tem condições
de acessar um acontecimento que já foi no tempo e espaço, mas ela traz para o presente. E ela modifica aquela imagem do que aconteceu e devolve para o passado, devolve para onde foi. E aquilo, ao longo do tempo e espaço, age dentro da pessoa. Entendeu? Então ela faz esse efeito dentro da pessoa de conseguir fazer com que a pessoa siga num rumo diferente. Mas quem faz é a própria pessoa. É o próprio cliente quem faz. Fazer a constelação. Fazer a constelação familiar. Porque o constelador, dentro da formação, ele aprende a sentir essa consciência coletiva, aprende a perceber o campo, aprende a sustentar esse campo mórfico que um biólogo chamado Rupert Sheldrake disse, que é um campo, vamos dizer assim, de memória, mas não é uma memória física, é uma memória energética que existe. Então as pessoas entram nessa vibração e sentem as sensações, e o constelador, percebendo esse campo, ele aplica as ordens do amor. E aí ele desfaz o emaranhamento. Ele desfaz o emaranhamento, ou seja, ele desfaz o nó, que não é o constelador que desfaz, na verdade. São as ordens do amor, é a constelação familiar. O constelador, ele não faz nada em si. Ele só aplica o conhecimento da constelação familiar. Não sou eu que faço, eu que consigo, eu que resolvo. Não. É a constelação familiar. E o constelador precisa ter essa postura de não achar que ele faz nada. Porque não é um campo. Então a gente aplica esse conhecimento, desfaz os problemas, os emaranhamentos e encontra o que estava oculto. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece algumas vezes. Uma filha que tem problema com a mãe. Não sabe, desde muito tempo tem problema com a mãe. Algumas vezes a gente percebe que inconscientemente essa filha está identificada, sem saber, até da existência, está identificada com uma ex-namorada do pai. Que foi importante, o pai às vezes perdeu um filho, ou terminaram um namoro assim, um namoro que eu digo, um namoro importante. Terminaram um namoro por um motivo qualquer. E a primeira filha mulher, às vezes, representa inconscientemente essa ex-namorada dentro do relacionamento do pai, da mãe e da família. E a mãe, inconscientemente percebendo isso, ela olha para a filha não como filha, mas como uma rival. E a filha se dá muito bem com o pai. E o pai se dá muito bem com a filha. Mas nenhum deles percebe essa dinâmica. E na constelação familiar a gente consegue dissociar isso. Falar, olha, essa era a namorada. E essa é a filha. Então a filha diz ao pai, papai, por favor, me olhe como sua filha. Ela veio primeiro, depois a mamãe, e eu sou só sua filha. Entendeu? Então as coisas entram no lugar, na sua ordem hierárquica e no seu pertencimento.